Em Israel um profeta chamado Oséias foi levantado por Deus, filho de Beeri, direcionando suas pregações ao povo de Israel no século 8 a.C. Reino do Norte. Oséias é um dos profetas chamados menores do Antigo Testamento. Oséias significa salvo. Tem origem no hebraico Osea, que quer dizer literalmente salvo. O sucessor de Moisés, Josué, também era Oséias. O livro de Crônicas fala de um príncipe da tribo de Efraim, que tinha esse mesmo nome na época de Davi. Depois, o último rei do Reino do Norte também se chamava Oséias, inclusive ele era contemporâneo do profeta Oséias. Por último, no livro de Neemias outro Oséias é citado após o cativeiro na Babilônia. Alguns estudiosos acreditam que Oséias era natural do Reino do Norte. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido ao descontentamento em relação aos impostos, as 10 tribos do norte separam-se e proclamaram Jeroboão como seu rei. Israel foi dividido entre o reino de Israel, ao norte com capital em Siquém, e o reino de Judá, ao sul com capital em Jerusalém. Oséias viveu quando esses reinos já eram divididos, sendo o reino norte e sul. A região tinha se corrompido com a religião cananeia, a corrupção política caracterizava a monarquia de Israel. Os líderes religiosos começaram a tolerar situações que outrora eram proibidas, como adorar outros deuses. O povo israelita começaram a adorar a Baal como provedor da fertilidade e prosperidade. A apostasia começou a peregrinar na região, falsos ensinamentos e caminhos errantes os atraiam a procurar soluções aparentemente fáceis pois degradante ao Deus de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Nos primeiros capítulos, podemos observar uma declaração a respeito de um casamento incomum entre Oséias e uma prostituta chamada Gomer, contudo, tendo 3 filhos que cada um significava algo para o povo. Um relacionamento complicado, que por conseguinte, a infidelidade de sua esposa e sua reconciliação simbolizavam o amor de Deus ao povo, mesmo em circunstâncias errantes. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Gomer era filha de Diblaim, que se tornou esposa de Oséias, na qual pela instrução de Deus, se casaram, e sua esposa deu à luz a 3 filhos. Nos versículos seguintes, apresenta seus motivos, e o significado, veja. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco, visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Giu, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lu-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E, depois de haver desmamado a Lu-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Luame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do março, que não pode medir-se, nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá, e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel, que significa Deus semeia, Lu-Ruama, que significa sem compaixão, e Luame, que significa não povo meu. Observamos que a família de Oséias foi um símbolo completamente apresentado neste formato incomum entre Deus e o povo, pois Deus não suportaria mais estes acontecimentos de infidelidade, adulterando a verdadeira adoração a Deus e se envolvendo em práticas pagãs. Jezreel, que significa Deus semeia, foi o primeiro filho, com o significado de juízo de Deus sobre o povo de Israel. Lu-Ruama, que significa sem compaixão, ou desfavorecida, com o significado de alertar ao povo, que a sua compaixão seria retirada. Luame, que significa não povo meu, Deus lhe permitiria que as maldições recairiam aos inimigos de Deus, anulando a proteção divina.
Gomer mostrou a Oséias que seu papel de fato seria ser infiel com ele, compartilhando sua intimidade com outro homem. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, e 1 homer, e meio homer de cevada, e ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade, no fim dos dias. Então Oséias foi buscá-la, e comprou. Com uma certa interpretação, aparenta ser outra mulher, mas vários estudiosos ainda sugerem desta forma, e outros uma apresentação interpretadas figuradamente, mas sabemos que a importância deste fato é a fidelidade diante de Deus, antes que a destruição seja iminente. O direcionamento de Deus ao povo foi usar Oséias para alertar Israel a respeito do justo julgamento por causa de seus pecados. Oséias explicou de fato o motivo de tantos acontecimentos que sobreviria a todo o povo, explicando sobre fatos que ocorreram outrora, como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do Reino do Norte em 722 a.C. Claro que promessas de restauração ao povo também foram ditas pelo profeta Oséias, mas dependeria da obediência e fidelidade do povo a Deus. Deus sendo um ótimo marido justo, que por sua vez, tendo ciúmes de sua esposa, que seria o povo de Israel, tendo por consequência o resultado de infidelidade, e a quebra da aliança entre um marido justo e uma esposa infiel, ou seja, o povo se dedicando a outros deuses, e amando o pecado da infidelidade. As promessas de restauração e de uma nova aliança se cumpriria na pessoa de Cristo, o perdão e a volta de um coração puro, e sendo cuidado apenas pelo seu Criador, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.